Começa agora na Mariana FM. Programa Palavra de Fé. Apresentação: Pastor Bruno Moreira. Boa noite, amados ouvintes da Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira. Está começando mais um programa Palavra de Fé. Vamos junto até às 18h30. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp da Fé. É isso mesmo, o número é 31 983 43 6777. Cheia de angústia, eu chorava tanto e tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos. A verdade eu já conhecia, que Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento. Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado todos os momentos. Na realidade o que eu queria passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, limpa Jesus, limpa toda amargura, limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca fundo no meu ser, no teu amor me surpreenda. Sentir tua presença, no teu abraço me envolver. Na realidade o que eu queria era nascer de novo, apagar esse passado triste do meu coração, enxugar as lágrimas que ainda rolam no meu rosto, e pra isso eu sei que só Jesus dará a solução. Então, limpa Jesus, limpa toda a amargura, limpa Jesus, deixe a minha alma pura. Toca Jesus, toca fundo no meu ser, no teu amor me surpreenda. Quero sentir
Você está ouvindo o programa Palavra de Fé. Boa noite, amados ouvintes da Rádio Mariana FM. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno Moreira, mais um programa Palavra de Fé. Palavra de Fé, programa que tem levado a palavra de Deus a muitos corações. E o nosso objetivo, o nosso intuito é que Deus te desperte a fé. A fé segundo a palavra de Deus, a palavra que é a verdade, a palavra que o próprio Jesus disse que nela cuidamos de ter o que dá testemunho a respeito dele, porque elas testificam a respeito de Cristo Jesus e cuidar até nelas a vida eterna, como está no Evangelho de João, capítulo 5, no versículo de número 39. Amados, a palavra que o Senhor tem nos preparado hoje está no Evangelho de João, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 3, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus respondendo disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus respondendo, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes ter te dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e as nuvens o vento sopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel, e não sabe disto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitas o nosso testemunho. Se vos falo de coisas terrenas e não creis, como crereis se vos falar das celestiais? Amados, o Senhor Jesus nos revelou obras tão profundas, obras tão excelentes, que a respeito de Deus, o Senhor trouxe por meio do cumprimento do seu ministério terreno, e assim nos fazendo saber, amados, o que Deus tem preparado, tão glorioso, tão grande. É tão bom você ter uma vida aqui nessa terra em paz, com a sua família, com seus amigos, uma vida que frutifique por meio dos trabalhos que o Senhor tem lhe dado a fazer, quer seja prestando serviço para alguém, quer seja sendo o seu próprio patrão, e assim trabalhando, temos um gozo, temos um prazer, temos uma satisfação naquilo que nós fazemos. E também já temos, de certo, um modelo de vida que nos traz paz, alegria e uma sensação de grande conquista, por sabermos que aquilo representa o sucesso naquela carreira, representa o sucesso, ser bem-sucedido no que faz. Mas não é diferente, amados, para com a revelação daquilo que o Senhor Jesus nos deu, do novo de Deus. Nicodemos era príncipe entre os judeus, sendo ele príncipe de uma das maiores seitas, das religiões, que existiu no tempo antigo. À noite, com toda certeza, para que não o vesse, ele vai ter com Jesus. E chegando a Jesus, ele faz perguntas a Jesus, porque não compreendia. Mas ele tinha de certo, dizendo, mestre, certamente o Senhor vem de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz, se Deus não for com ele. Nicodemos entende que aquilo que acontecia na vida de Jesus não era por acaso, aquilo que acontecia, o que Jesus operava, vinha de Deus, porque não tinha outra explicação. Então, Jesus começa a explicar a Nicodemos, e Nicodemos tem grande dificuldade de compreender, porque assim eram muitos dos entendimentos comuns daquela época. Como pode um homem sendo velho entrar no ventre da sua mãe, ou seja, ele pode ressuscitar e voltar à vida novamente, Jesus? É um pensamento simplificado para aqueles que não admitem, não compreendem
que Deus, ele não deu ao homem morrer e ressuscitar novamente. Deus deu ao homem morrer uma só vez, e depois disso segue o juízo. Então, o homem, uma vez que dado ele direito de morrer uma só vez, aqueles que agora pensam e dizem que o homem voltou novamente, talvez estão moldados pelo mesmo entendimento que um príncipe dos judeus tinha, Nicodemos. Mas Jesus descreve a ele que o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Para que você nasça do Espírito, você precisa entender que o que é nascido da carne nasce segundo a vontade do varão e da varoa, como está no Evangelho de João, capítulo 1. Mas o que é nascido do Espírito é nascido da vontade de Deus. Aqueles que hoje recebem despertamento, oportunidade, têm um entendimento que Deus tem os revelado e falado a respeito de coisas eternas, do reino dos céus, eles precisam verdadeiramente se esforçar, porque o reino dos céus é conquistado à força e aquele que se esforça dele se apodera. Então eu me esforço dentro de um entendimento que eu compreendo que se eu quero verdadeiramente compreender e ver o reino dos céus, eu preciso nascer de novo. E como que eu vou nascer de novo? Através do novo batismo. Um batismo simbólico, mas que vem debaixo de um cumprimento da palavra. Tanto que o próprio Jesus descreveu, ele deixou bem claro que a missão para a sua igreja e para aqueles que creem no seu nome é pregar o Evangelho. E todo aquele que crê no Evangelho e for batizado será salvo. O batismo do arrependimento não é o batismo que nós vemos que se dá a uma mente que ainda não tem a compreensão do pecado. É um batismo que alguém compreende os seus atos, entende que não é segundo a vontade de Deus, se arrepende deles e agora, no arrependimento deles, se sujeita a morrer para ser ressuscitado. Ele morre para as obras da carne e Deus o ressuscita, o vivifica, o confirma, para que este agora pratique as obras que são realizadas em Deus. As obras que o próprio Deus nos deu a ser participante. E Nicodemos não compreendia isso, mas o Senhor Jesus, assim, o traz com clareza que ele não estava simplesmente pregando, ensinando algo que Jesus achava. Jesus estava testificando daquilo que ele viu. Jesus estava testificando daquilo que ele viu, porque ninguém desceu ao céu, ninguém subiu ao céu, senão também aquele que desceu, Jesus Cristo. E ele estava testificando a respeito das coisas que em breve nós iremos ver com os nossos próprios olhos. Que em breve nós seremos testemunhas que verdadeiramente o Senhor nos concedeu sermos participantes dessas tais obras. Nicodemos não entendeu claramente o que Jesus estava dizendo. Teve a sua dificuldade. Mas Jesus, o nosso Senhor, ele traz a nós a mesma resposta diante da mesma pergunta que muitas vezes nós fazemos dentro de nós. Da onde viemos e para onde vamos? E Jesus deixa claro, amados, para onde nós estamos indo. Sabendo uma vez que a carne foi dado o endereço, como está no livro de Gênesis, o pó veio e ao pó retornará, porque maldita se tornou a terra por causa do pecado de Adão e Eva. Mas ainda assim, o Senhor nos deu a saber que a carne ao pó veio, ao pó retornará. O espírito voltaria para Deus. Mas a alma segue o juízo. E sabendo que é um juízo para a nossa alma, só há um que pode salvar a nossa alma da condenação eterna. Sendo aquele que conversou com Nicodemos e deu de certo que nós só podemos ver o reino dos céus se nós nascermos de novo. Se você buscar ver o reino dos céus segundo a sua carne, você será enganado. Se você tentar compreender o reino dos céus na sua plenitude, segundo o seu próprio intelecto, a tua mente, estribando o seu entendimento, você não vai compreender. É por isso que há muitos que agora questionam a respeito de coisas tão complexas quando falamos a respeito dos mistérios de Deus.
Porque se Nicodemos, sendo príncipe dos judeus, não entendia das coisas terrenas que Jesus ensinava, como muitos hoje não entendem das coisas terrenas que Jesus está falando, a respeito do pecado, a respeito de ter um discernimento para escolher aquilo que é melhor e aquilo que é pior, porque muitos vícios trazem a sua marca naquilo que danifica, que prejudica a sua própria saúde, lhe leva uma vida de sofrimento, uma vida com grande prejuízo. Agora entenda bem, se você não consegue discernir entre essas coisas terrenas, ao ponto de escolher o que é bom, como você vai poder ver as coisas celestiais? Como você vai conhecer as coisas eternas, os mistérios eternos de Deus? O problema é que quem está preso por muitas vezes as obras da carne, as obras terrenas, as obras que frutificam para a morte, ainda ousa julgar as obras do Espírito. Fala daquilo que não sabe, fala daquilo que não compreende. E comete loucura porque fala contra aquele que não tem nenhum poder, nenhuma autoridade para falar dele. O Espírito Santo de Deus, o próprio Deus na manifestação das suas obras. Entenda bem, meu irmão e minha irmã, o Senhor quer que você nasça de novo. O Senhor quer que você conheça as obras que Ele tem preparado de antemão. O Senhor quer que você conheça a maravilha de conhecer as obras do teu Criador e de daqui da terra já começar a contemplar o reino dos céus e discernir e compreender as obras que vêm do Espírito. Mas necessário é nascer de novo. Você que ainda não foi batizado, lute para ser batizado. Procure uma igreja que pregue a palavra de Deus e ensine ela. Analise as Sagradas Escrituras e veja se está em conforme aquilo que lhe tem sido ensinado. E seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você nunca mais será o mesmo, nunca mais será a mesma. Que Deus o abençoe, lhe guarde, lhe proteja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Continue ligado na Mariana FM. O programa Palavra da Fé volta já já. Programa Palavra de Fé. Apoio Casa de Carne Bom Sabor, Rua Bom Jesus, número 660, Barro Preto, 3558-2322. Tina Salgados e Doces para Festas, Rua das Rosas, 445, Bairro São Cristóvão, saída para as mineradoras, 31-99912-6037. Lourival Autopeças Centro Automotivo, Rua Antônio Alves, número 43, Bairro São Cristóvão, 31-99674-3652 ou 31-3560-1816. Autoelétrica Oliveira e Autopeças Marquês de Pombal, número 130, Bairro Rosário, conhecida como Elétrica do Zé Felipe, 3557-3803 e loteamento Recanto das Flores, em Padre Viegas, 31-98457-4073. Seja um apoiador deste programa. Entre em contato pelo telefone 31-98213-3559. Voltamos a apresentar Programa Palavra da Fé. Momento da oração. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, clamo ao Senhor, ó Deus, nessa noite de hoje, e lhe peço, ó Pai, dai-nos, ó Deus, a sentir-nos os ventos que vêm do Teu Espírito Santo, para que sejamos conduzidos, ó Deus, ao centro da Tua vontade, que sejamos guiados pelo Teu Espírito Santo em toda boa obra e nos caminhos que de antemão o Senhor tem preparado. Desperta-nos, ó Deus, hoje, para que sejamos um só no Senhor, buscando mediante a fé, ó Deus, as obras que frutificam para a eternidade, para que assim possamos contemplar os mistérios de Teu reino, que possamos ver a glória, Deus, a qual o Senhor assim tem nos dado a saber, por meio da revelação do reino dos céus que já se faz presente em nosso meio, e assim muitos têm se tornado participantes, e muitos agora, Deus, se arrependem das suas obras antigas, para não mais viver, ó Deus, segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Ajuda, Deus, aqueles que se encontram em dificuldades, para se desprender e desvencilhar das obras que frutificam para a morte, para a condenação eterna. São homens e mulheres que
ainda, Senhor Deus, estão presos aos seus vícios, estão presos aos vícios, ó Deus, que agora os detêm, os limitam para não crer na verdade. Ajuda-os, ó Deus, para que esses agora sejam achados, ó Deus, debaixo desta graça, para não mais serem refém e escravos da maldade e perversidade que culmina no seu coração, por meio de uma raiz maligna e perversa. Assim, Deus, tem sido seus pensamentos constantemente moldados, esquadrinhados pelo mal, ó Deus, que agora contaminou seus corações. Mas és o Senhor Deus que peleja por este homem, és o Senhor Deus que peleja por esta família, és o Senhor Deus que peleja por esta mãe de família, que agora clama, Deus, ao Senhor nesta hora, pedindo ao Senhor que o socorra, que o ampare, que o ajude, para que hoje, Deus, seja uma noite de mudança, para que hoje, Deus, o Senhor possa ser aquele que há de mover as mãos para mudar o quadro deste homem, revertendo a sua situação caótica, uma situação de grande sofrimento, percas, ó Deus, constante, mas o Senhor é poderoso para se o mudar e o moldar segundo a tua vontade e teu querer, para que seja em tuas mãos um vaso na tua olaria, para que seja um vaso moldado segundo o teu prazer, porque és o Senhor Deus que tem preparado nesses dias um grande exército para que se levante nesses dias de hoje, e esse exército seja forte e valente para levar a tua mensagem e a tua palavra a muitos outros, ó Deus, que agora não estão sendo alcançados ainda, mas o plano de salvação foge ao nosso entendimento e à nossa compreensão. É um tempo apertado que o Senhor não deixou de pelejar. És o Senhor dos exércitos e certamente cumprirá o teu projeto, o teu plano cabalmente, e fará com que prospere aqueles que em teus caminhos têm andado. Assim, ó Deus, desperta nessa noite de hoje este que ainda dorme, porque outra hora ressuscitado, outra hora, Deus, batizado, outra hora, Deus, nasceu das trevas para a gloriosa luz, da carne para o espírito, mas se encontra prostrado hoje, se encontra estacionado hoje, se encontra parado hoje, mas a mão do Senhor o alcança nessa noite, a mão do Senhor os alcança nesta hora para trazer despertamento, para que este se sinta constrangido diante da prática do pecado, abandonando as obras do Espírito, mas que seja diferente nessa noite, que o Senhor incline para as obras do Espírito e não seja mais achado mediante as obras da carne, que frutificam para a condenação eterna, mas antes o Senhor muda o quadro, muda a história, o traz para si, para que assim seja contado entre os que em tua presença se alegram, sabendo que lhes é revelado o reino eterno, o reino dos céus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
povos se curvam, bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor, pra dizer que tu és o rei, pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino, Deus, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja, a tua igreja te adora. Vem seguir no Senhor, aleluia. Exaltado és, exaltado é o teu nome, Deus. Exaltado és. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Você pode erguer as suas mãos a Ele e dizer: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, tua igreja te adora. Este programa é uma idealização da Igreja Pentecostal da Palavra de Deus. Participe do programa Palavra de Fé através do nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Mande o seu pedido de oração ou o seu testemunho para o nosso WhatsApp da Fé 31 98343 6777. Venha
e traga sua família até uma de nossas congregações, no bairro Cabanas, Rua Itaúna, número 250, em Padre Viegas, Rua Pedro Marinho Gomes, número 212, no bairro Rosário, na Perimetral Sucupira, 727, na Vila Santa Efigênia, na entrada da Barroca, e a nossa sede na Rua Rouxinol, número 12, no bairro Estrela do Sul. Você acabou de ouvir o programa Palavra de Fé, com o pastor Bruno Moreira.